E é claro, uma comuna maior será muito melhor, terá mais possibilidades, mais pessoas. Pessoas diferentes trazem canções diferentes, pessoas diferentes trazem estilos e vidas diferentes. Pessoas diferentes trazem raios de luz diferentes, e as crianças deveriam ser banhadas com tantos estilos e vidas diferentes quanto seja possível. Assim elas podem escolher, assim elas podem ter a liberdade de escolher. E elas ficariam enriquecidas por conhecerem tantas mulheres diferentes, pois assim não ficam obcecadas pela cara da mãe ou pelo estilo da mãe. Então serão capazes de amar muito mais mulheres, muito mais homens. A vida terá mais aventura. Ouvi dizer, uma mãe visitando um shopping center levou o filho para a seção de brinquedos. O menino, descobrindo um gigantesco cavalo de balanço, montou nele e ficou balançando, para frente e para trás, por quase 1 hora. Vamos, filho, implorou a mãe. Tenho que ir para casa preparar o jantar do papai. O pequeno garoto recusou-se mover-se, e todos os esforços dela foram infrutíferos. O gerente de seção também tentou persuadir o pequeno, mas sem qualquer sucesso. Finalmente, em desespero, chamaram o psiquiatra do shopping. Delicadamente ele se aproximou e sussurrou algumas palavras no ouvido do menino. E este imediatamente desceu do cavalo e correu para o lado da mãe. Como você fez isso? Perguntou a mãe incrédula. O que lhe disse? O psiquiatra hesitou por um momento e então falou. Tudo que eu lhe falei foi: se você não descer imediatamente deste cavalo, filho, vou quebrar sua cara. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas aprendem que o medo funciona, que a autoridade funciona, que o poder funciona. E as crianças são tão indefesas, são tão dependentes dos pais que você pode amedrontá-las. Essa passa a ser a sua técnica para explorar e oprimi-las, e elas não têm para onde ir. Numa comuna, elas têm muitos lugares onde podem ir. Elas terão muitos tios, muitas tias e muitas pessoas. Elas não serão tão indefesas. Elas não estarão à sua mercê tanto quanto estão agora. Elas terão mais independência e estarão menos desamparadas. Você não poderá coagi-las tão facilmente. E no lar, elas veem pura infelicidade. Algumas vezes eu sei, algumas vezes o marido e a esposa estão amorosos, mas sempre que estão amando, o fazem na privacidade. Os filhos nada sabem sobre isso. Os filhos veem apenas as caras amarradas, o lado mais feio. Quando o pai e a mãe estão se amando atrás de portas fechadas. Eles ficam quietos, eles jamais permitem que os filhos vejam o que é o amor. Os filhos veem apenas seus conflitos. Quando estão censurando, brigando, ferindo um ao outro de formas grosseiras e sutis, insultando um ao outro, humilhando um ao outro. As crianças veem continuamente o que está acontecendo. Um homem está sentado em sua sala de estar lendo o jornal. Quando sua mulher entra, ele dá um tapa na cara. Por que isso? Pergunta o marido indignado. Isso é por você ser um péssimo amante. Um pouco mais tarde, o marido se aproxima da esposa que está assistindo televisão. Ele dá uma sonora bofetada. Por que isso? Pergunta ela gritando. E ele responde, por saber a diferença. Isso se repete continuamente. Os filhos sempre assistem tudo o que está acontecendo. Isso é vida? É para isso que estamos vivos? Isso é tudo que existe? Eles começam a perder as esperanças. Antes de entrarem na vida, já estão fracassados. Já aceitaram o fracasso. Se seus pais são tão sábios e poderosos, não conseguem ter sucesso, que esperança para eles? É impossível. E eles aprendem os truques de ser infeliz, os truques de ser agressivo. As crianças nunca veem o amor acontecendo.
Em uma comuna haverá mais possibilidades. O amor deveria ser um pouco mais aberto, menos escondido. As pessoas deveriam saber o que é amor e como acontece. Crianças pequenas deveriam saber o que é amor. Elas deveriam ver as pessoas cuidando umas das outras. A ideia é que você pode brigar em público, mas você não pode ser amoroso em público. Brigar está ok. Você pode assassinar e isto é permitido. Na verdade, quando duas pessoas estão brigando, uma multidão se aglomera para ver o que está acontecendo. E todos se divertem. É por isso que as pessoas ficam lendo e divertindo-se com histórias de assassinato, histórias de suspense, histórias de detetive. O assassinato é permitido, o amor não é permitido. Se você é amoroso em público, isso é considerado obsceno. Ora, isso é absurdo. O amor é obsceno e o assassinato não é obsceno? Os amantes não podem ser amorosos em público e generais podem caminhar em público exibindo todas as suas medalhas. Esses são os assassinos e essas medalhas foram lhe dadas por terem assassinado. Essas medalhas mostram o quanto eles assassinaram, quantas pessoas mataram. Isso não é obsceno. Isto é o que deveria ser obsceno. Ninguém deveria ter permissão para brigar em público. É obsceno. A violência é obscena. Como pode o amor ser obsceno? Mas o amor é considerado obsceno. Você deve escondê-lo na escuridão. Você deve fazer amor sem que ninguém saiba. Você tem que fazê-lo tão silenciosamente e tão furtivamente. Naturalmente, você acaba não podendo ter muito prazer. E as pessoas não conhecem o que é o amor. As crianças, particularmente, não têm como saber o que é o amor. Em um mundo melhor, onde haja mais compreensão, o amor existirá por toda parte. As crianças verão o que é ter carinho. As crianças verão a imensa alegria que acontece quando você tem carinho por alguém. Você pode ver isso acontecendo aqui. Você pode ver o pequeno Siddhartha segurando a mão de uma menina com imenso carinho, com imenso amor. Se elas pudessem ver, elas aprenderão. Se elas souberem o que o amor acontece, suas portas se abrem. O amor deveria ser mais aceito, a violência deveria ser mais rejeitada. O amor deveria estar mais disponível. Duas pessoas fazendo amor não deveriam se preocupar que alguém soubesse. Elas deveriam rir, deveriam cantar, deveriam gritar de alegria para toda a vizinhança que fique sabendo que alguém está sendo amoroso com alguém, que alguém está fazendo amor. O amor deveria ser uma imensa dádiva. O amor deveria ser divino. Ele é sagrado. Você pode publicar um livro sobre um homem sendo assassinado, tudo bem, isso não é pornografia. Para mim, isso é pornografia. Você pode publicar um livro com um homem amorosamente envolvendo uma mulher em um profundo abraço, ambos nus, isso é pornografia. Este mundo tem existido até agora contra o amor. Sua família é contra o amor, sua sociedade é contra o amor, seu estado é contra o amor. É um milagre que ainda reste um pouco de amor. É inacreditável que o amor ainda continue existindo. Não como deveria ser. Ele é apenas uma gota e não um oceano. Mas é um milagre que ele tenha sobrevivido a tantos inimigos. Ele não foi completamente destruído, isso é um milagre. Na minha visão de comuna, pessoas amorosas estarão vivendo juntas sem qualquer antagonismo entre elas, sem qualquer competição entre elas, com um amor que é fluido, disponível, sem qualquer ciúme ou possessividade. E as crianças pertencerão a todos porque elas pertencem a Deus. Todos cuidarão delas, e as crianças são pessoas tão lindas que E as crianças são pessoas tão lindas. Quem não irá tomar conta delas? E elas terão tantas possibilidades de ver tantas pessoas amando, e cada pessoa ama a sua maneira. Cada mulher ama a sua maneira. Deixe que as crianças vejam, brinquem, desfrutem. Enquanto os pais estiverem fazendo amor, deixe que estejam presentes, deixe que o façam parte disso. Deixe que vejam o que acontece com a mãe quando ela faz amor. O quão estático fica seu rosto, que brilho surge em seu rosto, como seus olhos se fecham quando
ela penetra fundo em si mesmo. Com o pai se torna orgásmico, como ele grita de prazer. Deixe que as crianças saibam. Deixe que as crianças conheçam muitas pessoas se amando. Elas se tornarão mais ricas, e eu lhes digo que essas crianças chegarão a existir no mundo. Nenhuma delas irá ler Playboy. Não haverá necessidade. Fotografia de nudezes aparecerão. Elas simplesmente mostram o sexo faminto, o amor faminto. O mundo se tornará praticamente não sexual. Ele será muito amoroso. Seus sacerdotes e policiais criaram todo tipo de obscenidade do mundo. Eles são a origem de tudo que é vil. E a família teve um grande papel nisso. A família tem que desaparecer. Ela tem que desaparecer em uma visão maior. A visão de uma comuna, de uma vida não baseada em pequenas identidades, uma vida mais livre. Se as famílias desaparecerem, as igrejas automaticamente desaparecerão, porque as famílias pertencem às igrejas. Em uma comuna haverá todos os tipos de pessoas, todos os tipos de religiões, todos os tipos de filosofias circulando, interagindo, e a criança terá a oportunidade de aprender. Um dia ela vai com um tio à igreja, outro dia ela vai com um tio ao templo, ela aprende sobre tudo o que existe. E assim pode fazer uma escolha. Ela pode escolher e decidir a qual religião gostaria de pertencer. Nada é imposto. A vida pode tornar-se um paraíso aqui e agora. Os obstáculos precisam ser removidos, e a família é um dos maiores obstáculos. Sufis, o povo do caminho, volume 2, seção 12, 7 de setembro de 1977.